Imagine dedicar quase 3 décadas da sua vida na defesa de uma causa, enfrentando perseguições, críticas e até ameaças sem jamais recuar. Foi exatamente isso que aconteceu com Antônio Vantuil de Freitas, um dos grandes nomes da história do movimento espírita brasileiro e nossa personalidade de hoje. Vamos conhecer um pouco da trajetória deste homem corajoso, trabalhador, incansável e profundamente comprometido com os princípios da doutrina espírita. Antônio Vantuil de Freitas nasceu em 23 de outubro de 1895 na cidade de Patrocínio do Muriaé, em Minas Gerais. E desde cedo a vida lhe apresentou grandes desafios. Ele ficou órfão de pai aos 5 anos de idade e depois também perdeu a mãe, aos 22 anos. Mesmo diante dessas dificuldades, ele não desistiu dos seus estudos e, com a ajuda dos irmãos, formou-se em farmácia em 1913, pela tradicional Escola de Farmácia e Odontologia Granbury, lá em Juiz de Fora. Após trabalhar em várias cidades mineiras, ele mudou-se para o Rio de Janeiro em 1924, onde atuou como farmacêutica industrial. Depois, casou-se com Zilfa Fernandes de Freitas, com quem teve 7 filhos. Em diversos relatos, ele sempre reconheceu a importância da esposa em sua caminhada, agradecendo a ela o apoio e o incentivo nos momentos mais difíceis. Mas a grande transformação da sua vida aconteceria alguns anos depois. Antônio Vantuil era um estudioso das religiões e das filosofias. Ele buscava respostas para questões profundas da existência humana, mas ainda não havia encontrado algo que realmente tocasse o seu coração e a sua razão ao mesmo tempo. Ele chegou até mesmo a tornar-se uma pessoa cética. Mas foi em 1932 que um amigo o convidou para assistir a uma reunião espírita. E, naquela ocasião, ele presenciou fenômenos mediúnicos que acabaram por despertar profundamente a sua atenção. Alguma coincidência com a história de Kardec? Em vez de aceitar tudo aquilo de forma cega, ele fez aquilo que o Espiritismo propõe, ou seja, estudou. Leu inúmeras obras espíritas, nacionais e estrangeiras, durante meses seguidos. E, ao mesmo tempo, começaram a ocorrer fenômenos mediúnicos lá na casa dele, o que acabou fortalecendo ainda mais a sua convicção. E a partir daí, tornou-se um espírita convicto e iniciou a sua trajetória de forma que isso marcaria para sempre a história da Federação Espírita Brasileira. Ainda em 1932, ele ingressou na FEB como um sócio vitalício e, em pouco tempo, a sua inteligência, dedicação e o profundo conhecimento doutrinário acabaram chamando a atenção de grandes nomes do movimento espírita. Em 1936, ele foi eleito gerente da revista Reformador, que é um órgão oficial da FEB. E em 1943, ele assumiu a presidência da instituição, permanecendo no cargo até o ano de 1970. Impressionantes 27 anos consecutivos. Durante a sua gestão, Vantuil de Freitas tornou-se uma das figuras mais importantes do espiritismo brasileiro. Ele era conhecido pela enorme capacidade de trabalho, pela clareza de raciocínio e pela firmeza na defesa da verdade. Ele escreveu artigos, livros, folhetos, conferências doutrinárias e muitos desses escritos foram publicados na revista Reformador, às vezes até com alguns pseudônimos. Mas talvez um dos aspectos mais marcantes da sua personalidade tenha sido a coragem.
Em 1939, ele defendeu sozinho o espiritismo diante da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, enfrentando uma campanha bastante agressiva que foi promovida por alguns médicos daquela época. Mas a sua postura firme e equilibrada ganhou um destaque, inclusive na imprensa brasileira. Os desafios não pararam por aí. E durante o governo do Getúlio Vargas, especialmente entre os anos de 1941 e 1945, diversas instituições espíritas sofreram perseguições e restrições. Muitas sociedades foram fechadas, inclusive a própria FEB. Havia até um fichamento policial dos dirigentes espíritas naquela época. Em meio a esse cenário difícil, ele colocou-se novamente na linha de frente e participou de reuniões com as autoridades do governo e defendeu de forma firme e destemida o direito de funcionamento de todas as instituições espíritas. Em determinado momento, ele chegou a enfrentar um interrogatório bastante difícil diante de autoridades militares e do próprio ministro da Justiça. Mesmo sob pressão, ele não se intimidou. E graças à sua atuação e à comissão da FEB, as portarias que estavam restringindo o funcionamento das casas espíritas foram derrubadas. É impossível falar de Antônio Vantuil de Freitas sem perceber como a sua história reflete valores fundamentais da doutrina espírita: coragem moral, fidelidade à verdade, estudo constante e, principalmente, dedicação ao bem coletivo. A sua vida nos mostra que o Espiritismo não se sustenta apenas pela teoria, mas também pelo exemplo daqueles que tiveram coragem de defendê-lo com dignidade e equilíbrio, desde o início, né, com Allan Kardec. E existe uma curiosidade muito interessante sobre ele. Diferente de muitos nomes conhecidos do movimento espírita, que eu já citei aqui, inclusive no canal, Vantuil não ficou marcado por fenômenos mediúnicos extraordinários ou por grandes discursos e a sua oratória emocionantes. A sua maior força estava em outra característica: a capacidade impressionante que ele tinha de organização, estudo e defesa racional do espiritismo. Ele era conhecido por ter uma memória privilegiada, um raciocínio rápido e principalmente pela firmeza com que ele defendia a doutrina em debates públicos. Muitos relatos da época contam que o Vantuil conseguia responder imediatamente a críticas às vezes complexas feitas ao espiritismo, citando livros, argumentos científicos e até leis, dispositivos legais. E tudo isso, pasmem, de memória. Essa postura lhe rendeu enorme respeito, inclusive entre pessoas que nem eram do meio espírita. Talvez por isso ele tenha sido chamado tantas vezes para representar e defender o espiritismo em momentos delicados da história do Brasil. Antônio Vantuil de Freitas desencarnou em 11 de março de 1974 no Rio de Janeiro, deixando um legado gigantesco para o movimento espírita brasileiro. E talvez a grande reflexão que a sua trajetória nos deixa seja essa: até que ponto nós estamos dispostos a defender aquilo em que acreditamos? Não com agressividade e violência, mas com firmeza, conhecimento e serenidade. Será que a gente está disposto? Se essa história também tocou você, aproveite para compartilhar esse vídeo com outras pessoas também interessadas em conhecer a história da doutrina espírita. E me conte aqui nos comentários se você já conhecia ou já tinha ouvido falar sobre a história do Antônio Vantuil de Freitas. Bom, gente, um grande beijo a todos e até o nosso próximo vídeo.